Graça e paz. Eu estava ali na hora do louvor, esse louvor, a capela, que foi cantado sem instrumento, sem acompanhamento musical, sem playback. E o Espírito Santo, ele entristeceu o meu coração, ele fez o meu coração se entristecer. E porque ele me fez lembrar de um vídeo que eu assisti, e eu gosto muito de assistir vídeos sobre a igreja na África. E eu vi um vídeo em que os crentes estavam dentro da igreja louvando, e eles estavam tão envolvidos naquela adoração, tão comprometidos com aquele momento, que parece que eles não sentiam que estava chovendo dentro da igreja, porque a igreja não tinha teto, e chovia muito, e aquelas pessoas estavam ali numa adoração tão profunda, tão impactante, que eu me emocionei. E quando esse louvor estava cantando aqui, e o Espírito Santo me fez lembrar disso. E ele falou assim, me fez lembrar que como nós somos ingratos, como nós muitas vezes nos apresentamos, a gente vem para a igreja, mas a gente vem triste, a gente vem carregado, e se as coisas não estiverem tudo bem para a gente não consegue adorar a Deus, a gente não consegue liberar uma adoração verdadeira para Deus. Muitas vezes o que nós liberamos é lamúria, é reclamação. E esse vídeo me fez lembrar disso, de como nós somos ingratos, porque aquele povo lá não tem nada, irmãos. Eles não têm nada. É um país pobre, a maioria das nações são pobres, Angola, Moçambique. Mas as pessoas crentes lá, o que eles têm de mais precioso é a presença de Deus, e eles não desvalorizam isso por nada na vida deles. Não tem igrejas bonitas, não tem bancos confortáveis, acolchoados, não tem bandas de músicas, não tem equipamentos de som, muitas não tem nenhum playback para tocar, mas você sente que o povo se entrega para adoração, porque eles descobriram que Jesus é o maior tesouro que eles têm, é o bem mais precioso que eles têm, é a presença do Senhor Jesus Cristo. E nós muitas vezes somos ingratos a Deus. A gente vem para esse lugar, talvez muita gente fale assim, poxa, hoje não tem mais nem instrumento, não tem. Mas quem não devia faltar, não faltou, está aqui, é o Espírito Santo. Quem devia estar presente está, porque Ele disse, eu vou estar com vocês todos os dias. E a gente esquece disso, a gente se leva para os problemas, a gente perde o foco com as circunstâncias da vida, não que elas não sejam muitas vezes impactantes na nossa vida e não nos afetem, mas muitas vezes o que nós trazemos para Deus e colocamos, apresentamos a Ele como louvor, é simplesmente lamúrias e ingratidão. Pense nisso. Ser feliz. Às vezes nós reclamamos de coisas que não temos, porque não precisamos, e não sabemos valorizar o que temos, aquilo que Deus já nos deu, o que Deus fez em nossas vidas. Como eu já estou dentro do tema, eu já estou dentro da mensagem, eu queria que você abrisse aí
a sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. A partir do versículo 25. Mateus 6, 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celestial as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitai de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém, Senhor? Nós lemos a Tua palavra, Senhor, e queremos pedir a Ti, Senhor, que venha iluminar nossa mente, nosso entendimento, nossa compreensão nesta noite, Senhor. Te peço pela Tua sabedoria, te peço pela Tua inspiração, pela Tua orientação neste momento, que cada coração esteja livre, Senhor, desimpedido para receber da Tua palavra, que cada um possa nesta noite, Senhor, sair daqui com um pensamento, uma maneira diferente de ver a vida. Joga por terra, meu Deus, os principados, potestades, toda prisão mental e falta de entendimento e compreensão que muitas vezes se manifesta, Senhor, neste ambiente. Por isso te peço pela vida e pela mente de cada um dos teus filhos, em o nome de Jesus nós te agradecemos. Amém, queridos? Então, eu já comecei no assunto que eu ia ministrar, porque eu estava com uma mensagem, tinha uma mensagem para pregar, e Deus mandou mudar, sabe? Me direcionou para isso, para falar um pouco sobre saúde mental e emocional. Nós estamos vivendo tempos complicados. A gente vive na época de que a doença do século, a maior enfermidade chama-se ansiedade, depressão, tem tomado conta do coração das pessoas. A gente vive num tempo em que o ser humano está perdendo completamente o sentido da vida, está perdendo a alma, porque
A Bíblia fala assim, cuidado, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Muitas vezes a gente acha que se perder a alma é para o inferno. Não, é perder a noção, é perder o sentido da vida. Esse perder a alma é perder o sentido da vida. E nós temos vivido esse tempo, infelizmente. Esse sistema, essa situação tem atacado os da igreja, os de Cristo. E quando você vai para a Bíblia, existe centenas, dezenas, centenas de advertência quanto ao viver em preocupação. Aqui, João 14:1, Jesus disse para os seus discípulos: não se turbe o vosso coração, credes em Deus. Credes em Deus. Quando Jesus estava falando isso, estava falando, antecedendo a sua prisão, e tudo que ia acontecer, tudo que aconteceu, que ele já tinha antecipado para os seus discípulos. E o que Jesus disse para ele foi: não se turbe o vosso coração, não se preocupem, credes em Deus. Ele mandou ter fé, mandou que os seus discípulos permanecessem firmes na fé, porque muitas coisas iriam acontecer, muitas coisas iriam suceder depois da crucificação de Jesus. O próprio profeta Isaías ratificou que o pastor seria ferido e as ovelhas seriam dispersadas, e assim aconteceu. Só, queridos, que aqueles discípulos, eles começaram uma trajetória de fé, vivendo uma vida no Espírito, sendo conduzidos por Deus para fazer a sua vontade. E você acha que a igreja chegou até o século 21, foi por causa da perseverança daqueles discípulos e de tantos outros que passaram durante todo o percurso da história, em que sofreram perseguições, sofreram necessidades. E Jesus, advertindo, ele disse: olha, no mundo vocês terão aflição, vocês sofrerão, passarão por aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. E ele nos ensina aqui o chamado ao Evangelho, a vocação, ele nos conduz não nos isenta de passar por situações difíceis, por provações, por momentos de enfermidades, seja lá o que for, de perseguição. Não nos isenta disso. Nós não estamos isentos como cristãos de passar por isso. Amém? Então, inclusive eu estava vendo uma matéria em que algumas pessoas fizeram uma pesquisa que foi feita há uns anos atrás, isso. E numa comunidade, de cristãos, e pelo tempo, pelo passar dos anos, descobriram que dentro daquela comunidade existia um índice muito baixo de doenças de sistema nervoso. As pessoas ali, elas não passavam, como é que se diz, ninguém morria de infarto, ninguém tinha problemas com doenças emocionais. As pessoas tinham uma vida mais longa, mais tranquila. Dentro daquela comunidade foi feita essa pesquisa, fazendo uma comparação entre aquele grupo de cristãos e as pessoas que viviam uma vida secular. E foi visto que dentro daquele ambiente ali, as pessoas tinham uma qualidade de vida muito melhor, porque elas viviam na simplicidade de suas vidas, na fé. E muitas dessas doenças que se apresentam hoje no meio da sociedade não se manifestavam no meio daquele povo. E isso foi feito alguns anos atrás. Só que as coisas têm mudado. As coisas têm mudado. E eu vou dizer para você com um pouco com vergonha, com sinceridade, mas nós estamos ficando doentes.
nós estamos adoecendo. Ah, pastor, não fala assim não, porque eu creio em Jesus, creio. Eu sei que você crê. Eu também creio. Mas nós estamos adoecendo, porque nós estamos deixando de lado princípios básicos, princípios fundamentais, para que nós possamos vivenciar essa paz de Cristo, que excede todo o entendimento, que excede toda a compreensão. Nós estamos deixando de lado princípios básicos, ensinamentos básicos que Jesus ensinou, que os seus discípulos ensinaram, porque na prática de vida eles reconheciam isso, e nós estamos deixando de lado. Sabe por quê? Mais uma vez, a gente está tomando veneno. Nós estamos sendo envenenados, e a gente sabe disso. A gente está sendo envenenado quando dizem para você que você nasceu para ser cabeça e não cauda, que na sua vida só vai ter vitória, ou que você já ouviu uma frase escrita lá fora em algum lugar, em alguma placa, dizendo assim: pare de sofrer. Como se o sofrimento não fosse inerente à pessoa humana, como se sofrer não fizesse parte da vida, da nossa vida, como se nós, como cristãos, nós entrássemos numa cúpula aqui e estivéssemos ali protegidos de todas essas coisas que afetam as pessoas, como decepção, traição, como doenças, enfermidades, falta de dinheiro, desemprego, abandono, como se nós estivéssemos simplesmente protegidos, vacinados. Tomamos esse veneno doutrinário, essa doutrina que tem envenenado a vida das pessoas. Uma doutrina que ensina a você buscar sucesso a todo custo. Uma doutrina que tem te ensinado você a buscar coisas que você não precisa, e não precisa mesmo, sabe? Coisas que nós não precisamos. E a gente tem que ficar doente quando a gente não consegue, quando a gente não consegue olhar para o dia de hoje e ser grato a Deus pelo dia de hoje, pelo alimento que a gente comeu hoje. Sabe? Você hoje pode ter comido um bife e não ter ficado satisfeito, porque você queria ter comido churrasco, mas não tinha churrasco para você comer, e o bife não te satisfaz. O bife não te satisfaz, porque você queria churrasco. Talvez você ficou triste, porque você não tem uma roupa nova para colocar. Porque você não comprou uma roupa nova para apresentar para as pessoas. As pessoas estão cansadas de ver a sua roupa está batida, não é? E essas coisas têm, esse veneno tem tomado conta, e a gente tem partido para um evangelho que Jesus não ensinou, não está aqui, não está escrito aqui. Eu não estou recriminando, nem vim aqui para recriminar quem é abençoado, quem está sendo abençoado, quem está conquistando, porque isso é fruto do seu trabalho, sim. Às vezes as pessoas são abençoadas, tem empresários bem-sucedidos, com sucesso na igreja, porque são trabalhadores, estão trabalhando, é fruto do seu trabalho. Eu só estou dizendo que ninguém tem que ficar doente, ninguém tem que ficar doente para ganhar o mundo, para perder a alma, perder a noção da vida, o sentido da vida. Tá aí agora aí uma acusação aí dizendo que tem várias igrejas envolvidas aí nesse escândalo do INSS. Não sei até como isso aí, até quanto isso tem de verdade. A gente não está aqui para julgar, mas o simples fato
de ter notícias envolvendo igrejas, envolvendo quem devia estar vivendo, representando o Evangelho, de estar envolvido com esse tipo de coisa, já é simplesmente vergonhoso. É simplesmente degradante, vergonhoso. Foge daquilo que Jesus nos ensinou e nos deixou como o Evangelho, como a boa nova. E a gente está ficando doente. Sabe por quê? Porque a gente está invertendo esses valores, querida. 1 João, 3 João, terceiro livro, epístola do apóstolo João, ele diz assim: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. João está fazendo uma oração para um crente, representante de uma igreja. Ele diz assim: olha, eu desejo que tudo vá bem com você, que você tenha saúde, e que assim como está a tua alma. E o próprio João entendeu que isso aí é uma necessidade nas pessoas, na igreja, que nós tenhamos uma vida, querido, uma vida saudável, tenhamos saúde emocional. E as pessoas estão perdendo, desequilibrando. Nós estamos vivendo num desequilíbrio, porque estamos ficando doentes. As preocupações têm tomado conta da nossa vida de uma forma tão tremenda, que nós não estamos conseguindo exercer a verdadeira fé em Cristo. Nós não estamos conseguindo exercer, porque é muita preocupação, é muita ansiedade, né? E Jesus aqui nesse ensino, ele diz: olha, vocês não devem andar preocupados, porque Deus cuida de vocês. Vocês não devem andar preocupados, vocês devem olhar e tomar como exemplo os seres vivos que foram criados, que não têm inteligência de vocês, que não têm o poder de raciocinar, né? Não tem o poder de pensar, mas toma o exemplo deles, porque eles vivem em busca de alimentos. Eles não semeiam, eles não cegam, mas eu, que sou o Criador, que sustento todas as coisas, os alimentos. E eles são mais importantes que vocês. Não existe ninguém mais importante do que vocês. Não existe criatura mais importante do que o ser humano para Deus, irmãos. Nós somos a coroa da criação dele. Deus tem um compromisso conosco, Deus tem um compromisso com você, Deus tem um propósito com a sua vida, mas você precisa entender que você precisa descansar em Deus. E descanso não é um lugar físico, não é um lugar geográfico. A gente pode sair, você pode ir para a praia. Nós estamos vivendo na época de férias, legal, as pessoas estão curtindo, estão viajando, elas vão para a praia, vão para os resorts, vão para a roça, vão para a montanha, mas muitas delas continuam levando suas almas cansadas para lá, e elas não conseguem descansar, elas não conseguem fugir das suas aflições, das suas dores, porque desaprenderam ou nunca aprenderam a descansar em Cristo Jesus. E a gente precisa voltar para esse beabá do Evangelho, que é essa confiança, é essa dependência de Cristo, sabe? Há dias que você chega dentro da igreja e você diz assim: Deus, hoje eu não vou te adorar. Você não fala isso para ninguém, mas você fala no teu coração: hoje eu não vou te adorar, porque eu não estou com vontade, eu não estou satisfeito, as coisas estão difíceis para mim, e eu não vou te adorar nesta noite. Isso simplesmente se chama ingratidão, porque Deus cuida de todos os pormenores da nossa vida, querido. Tá? Então, duas coisas que a gente precisa aprender coração e mente são coisas que precisam ser cuidados, tá? Provérbios 4:23 diz assim: acima de tudo, guarde o teu coração. Por quê? Pois dele depende todas as coisas da vida. Proteja seus pensamentos e a sua mente.
comece a trazer primeiramente uma mudança, uma transformação através da maneira de pensar, irmãos. E se existe uma coisa que nós precisamos entender, para sofrermos essa transformação, é mudar isso aqui, ó. Renovação da mente, da maneira de pensar. Por que me falta a fé? Porque a fé vem pelo quê? Pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Mas ouvir não é escutar. Ouvir é se agarrar. Ouvir é fazer com que ela faça parte de você. Isso muda a mente, isso muda o pensamento. Por quê? Porque a gente é bombardeado por situações externas, por influências externas que fazem com que a gente mude. Toda hora a gente vive nessa variante de pensamentos. Será que vai dar certo? Será que não vai? Você começa a viver situações difíceis e você começa... A primeira coisa que nós sentimos é medo. É normal ter medo? É normal sentir medo. Mas viver paralisado pelo medo é uma coisa ruim. Viver paralisado pelo medo é derrota para o cristão. Então a gente precisa começar primeiro pela renovação da mente. E essa renovação vem pelo quê? Pela palavra, pelo ouvir a palavra de Deus. A gente começa a mudar ideias e comportamentos, principalmente comportamentos, quando a gente vai mudando a nossa maneira de pensar, a gente vai renovando a nossa mente. Querido, você nasceu em Cristo Jesus. A sua mente não nasceu de novo. Ela precisa de transformação. A gente às vezes vem com uma carga. A gente vem para Cristo, mas a gente vem com uma herança negativa. A gente vem com uma herança ruim, cultural, uma herança de família. E a gente traz isso para dentro da igreja. E a gente pensa que essas coisas vão mudar assim, vão desaparecer. E a gente precisa aprender a lidar com elas, a enfrentá-las. Lá na minha casa, todo mundo, ninguém nunca foi feliz no casamento. Todo mundo teve o casamento destruído. Eu creio que meu casamento vai ser a mesma coisa também. Você precisa mudar a sua mente. Você precisa renovar a sua mente. Você precisa se encher das palavras, da verdade, das promessas de Deus para a sua vida e mudar a sua mente. Na minha família todo mundo morreu de câncer, vou morrer de câncer também. Isso é herança, irmão. Herança cultural, herança de família, herança de coisas erradas que a gente viveu. E se você não renovar a tua mente em Cristo, você vai viver. Você pode até ser salvo, sabe? Mas você não vai conseguir gozar a paz de Cristo aqui nesta terra. Você não vai conseguir viver uma vida equilibrada, uma vida onde você possa enfrentar as dificuldades que a vida oferece por si só. As demandas que a vida por si só já se apresentam. Querido, existem duas formas de sofrimento. Existem os sofrimentos que se apresentam na nossa vida, que a gente não espera, que a gente não pede. Amém? A gente não pede, a gente não provoca, e eles vêm, são normal, e a gente tem que enfrentar. É natural, faz parte da vida. Você perde um parente querido, porque a morte é uma realidade, e ela vai se manifestar uma hora ou outra para todo mundo. Você perde alguém, está doente, você perde seu emprego. Nós vivemos num país instável, onde a economia está oscilante e muitas pessoas têm perdido o emprego. E aí? Pode acontecer? Pode acontecer até com crente. Pode acontecer, e acontece. Então nós não estamos livres desse tipo de sofrimento. Então essas são as coisas naturais, são as demandas que a vida nos apresenta. Só que tem uma parte do sofrimento que são sofrimentos que nós procuramos para nós. E aí é que nós carregamos problema. Aí é que nós começamos a adoecer. Que a gente sai do propósito de Deus, sabe? A gente sai dos propósitos de Deus. Quando a gente anda no propósito de Deus, a nossa vida pode se tornar uma bagunça de uma hora para outra. Mas se a gente está caminhando no propósito de Deus, Deus vai lá e arruma aquela bagunça. Amém? Deus vai lá e arruma a bagunça. É assim que acontece. Mas quando a gente
vive fora do propósito e a gente começa a arrumar problema para nós mesmos. A gente arruma problema para a gente mesmo, irmãos. Tem gente que tem crente, mas pastor, eu estou sendo perseguido, meu vizinho está me perseguindo. Aí você vai lá, o crente é um péssimo vizinho, não respeita ninguém, não dá testemunho, diz que está sendo perseguido. Não, ele é criador de confusão. Ele arruma confusão e diz que está sendo perseguido. A gente arruma dívida, irmãos, para gente que a gente não precisa. Depois a gente quer jogar a conta para Deus. Nós compramos coisas que não precisamos. Nós nos envolvemos em dívidas que nós não precisamos, porque alguém disse que a gente tem que ser abençoado e que a gente tem que mostrar para as pessoas que a gente é abençoado. Aí a gente começa a gastar, a gente começa a se endividar, a gente começa a criar um monte de compromissos. E a gente vende, a gente se vende, a gente se torna prisioneiro dessas coisas, porque a gente quer mostrar para as pessoas que a gente é próspero. Que a gente é próspero, sabe? Quem tem condições de pagar IPVA caro de um carro do ano, de um carro seminovo, amém? Amém? Graças a Deus. Mas quem não tem condições de pagar o IPVA e quer comprar um carro seminovo e não dá para pagar o IPVA desse carro porque é caro demais, como é que fica? A gente vai se endividando, a gente vai se encralacando, e a gente arruma um monte de sofrimento pra gente, e a gente acha que Deus tem que resolver essas questões. Essa bagunça não foi Deus que fez, irmão, essa bagunça é nossa. Essa bagunça fomos nós que fizemos. E a gente começa a ficar doente, a gente começa a ficar preocupado, começa a perder o sono, começa a ter palpitação. Isso é sinal de doença. Porque Jesus disse para a gente não andar preocupado com nada. Jesus disse que a gente não deve se desesperar, porque se a gente entender que a cada dia existe um cuidado de Deus reservado para nossas vidas, que a cada dia uma porção da misericórdia de Deus está sobre as nossas vidas, porque a palavra diz que as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. A cada manhã. Se a gente pega isso, essa verdade, e a gente vai viver, a gente vai trabalhar, porque a gente precisa lutar, a gente vai buscar os nossos projetos, sim, porque Deus não mandou você ficar parado esperando nada cair do céu, não. Você vai buscar, mas você coloca na tua mente, no teu coração, de que aquilo ali faz parte de um plano, de um projeto, mas que primeiro Deus está na tua vida. E eu vou buscar, sim, Senhor, eu vou buscar, eu vou trabalhar, eu vou buscar conquistar, mas tudo para a glória do teu nome, tudo no seu devido dia, no seu devido momento, na sua devida porção. Basta a cada dia o seu mal. As coisas que Jesus falou, primeiro existe um ditado que as pessoas, ouvi muito falar isso aí: quem morre de véspera, quem é? É o peru, né? Peru que morre de véspera. Quando é que o peru morre? Eu não gosto dessa carne, dessa ave. As pessoas têm costume, alguns que comem no Natal. E amém. Na minha casa nem entra. Então eles dizem que o peru morre de véspera. Assim somos nós. A gente está morrendo de véspera, irmão. As preocupações estão nos matando, as ansiedades estão acabando com a gente. Sabe o desânimo? Sabe o desânimo que bate em você? Que você muitas vezes diz assim: eu não tenho mais vontade de ir para a igreja, eu não tenho mais vontade de buscar Deus. É porque a tua vida está lotada de preocupação. Deus perdeu a prioridade, a primazia, o lugar, o trono de Deus que é o teu coração.
Deus já foi afastado desse trono. Outras coisas, outras preocupações, outras prioridades tomaram conta. Aí você perde a vontade. Você desvaloriza a presença dele, daquele que diz assim: filho, eu vou estar contigo todos os dias. Todos os dias eu vou estar contigo. Aí você diz assim: hoje não, Deus, fica de lado aí. Deixa eu resolver essa situação sozinho. Isso aqui é projeto meu. O Senhor não tem nada a ver com isso. O Senhor não está envolvido nesse projeto. Esse projeto é meu. Esse sonho é meu. Esse desejo é meu, não é do Senhor. Então fica de lado aí. E a gente vai perdendo desejo, irmãos. Nós precisamos entender que precisamos resgatar saúde emocional e saúde mental. Nós estamos passando por essa crise dentro das nossas igrejas. Dentro das nossas igrejas, as pessoas estão doentes. As pessoas não conseguem viver a simplicidade da fé do Evangelho. As pessoas não conseguem se ajuntar, né? Guarda o teu coração. Teu coração é uma terra sagrada, é um lugar sagrado. Teu coração é o trono de Deus. Guarda o teu coração, protege ele. Existe tanta coisa que a gente não precisava estar passando e a gente passa. E a gente fala assim: não, mas é porque estou na luta, estou na prova, estou sendo provado. Não está não. Não está não. Quando você estiver sendo provado, Deus vai te mostrar. Quando você estiver passando pela prova que Deus permitiu, Ele vai te mostrar: você está na prova, eu estou contigo. Amém? Não quero dizer que Deus não vai lá e não conserte. E Deus conserta muita besteira que a gente faz, irmão. Deus conserta muita besteira que a gente faz, mas a gente precisa entender que isso tem um preço. Tudo que a gente semeia na carne, a gente vai colher na carne. Quando eu falo de semear na carne, não fique pensando: pastor, é adultério, é roubo. Não, é tudo que a gente faz fora da vontade de Deus, tudo que a gente faz fora da direção do Espírito Santo. Todo plano, todo projeto que a gente não busca uma direção de Deus, que a gente não sente a paz de Deus nos invadir para dizer assim: Deus está nesse negócio, a gente vai simplesmente e mete as caras. Aí a gente diz assim: não, estou sendo provado. Não, isso tem um preço, irmão. Isso tem um preço. O preço é alto. E a gente paga. A gente paga por perdendo noites de sono. A gente paga quando a pressão arterial começa a subir e a gente não sabe por quê. Quando a mente começa a ficar confusa, a gente começa a perder o equilíbrio entre o pensar, entre a razão. Quando a paz some, a paz simplesmente desaparece. Não tem paz. Não existe paz, existe angústia. Você tem a sua cabeça no travesseiro. E você sente a angústia. A tua alma parece que chupou uma bala caos. Aquela preta, que é a mais amarga, mais azeite. A tua alma parece que chupou uma bala caos. E você sente a amargura no teu ser. A pessoa que vai se sentir amargurada, ela deita, não consegue ter paz, quando só vê o Senhor. Como tem paz, né? Convive contigo. E quando a gente começa a correr, resultado da nossa semeadura, daquilo que a gente semeia na carne, essas coisas têm que ver que a gente está doente. Não basta ter um telefone, tem que ser um iPhone. Tem que ser um iPhone. E não pode ser qualquer um, tem que ser um de 17. Eu não sou iPhone, tenho um. Nunca mais eu toco o telefone para falar
Minha filha me ensinou a comprar um iPhone. Comprei. Passando defeito, vai me dando uma dor de cabeça, ela dá um tanto de olhar na parede. O Samsung não funciona, não é jeito. Acho que eu vou estar avançando. Para todo mundo que a gente tem um iPhone, não basta ter. Deu uma mão para baixo, esse é iPhone. A gente se prende a essas besteiras. A gente se prende essa babaquice, ele parece não me postar minha cara, esse papo, canta aí. Está sendo abençoado, agora identificando. Amém? Mas se você não pode comprar, tem que comprar. Aí vai lá tirar uma foto do iPhone com a camisa não mudada, corte. E a parede da casa toda descascada, não tem que gastar dinheiro para reformar a casa. A casa com tijolo, é que não bota um iPhone com a camisa lá na costa, com o tênis da curso, lá não sei de quê. Vendeu uma alma para comprar aquilo ali, irmão. Vendeu uma alma, financiou em 300 vezes, vai ver, tem idade pagando aquilo ali. Vai acabar e o cara não acabou de pagar. Você comprou aquele ladrão, quem dava saúde, a prestação de você. A prestação fica contigo. E você vai ter que pagar. Vai ter que pagar. Eu estou ganhando gripe já. Então, aí, a gente, o que a gente faz? A gente está colhendo. A gente está pagando. Mas a gente não consegue, porque a gente está doente. Deus me abandonou. Deus me abandonou. Não me sentiu. Deus me abandonou. Deus não gosta de mim. Ele fala assim, você vai colher. Vão pagar um precinho para arrumar essa bagunça, para te ensinar. Mas as consequências às vezes ficam, querido. As consequências às vezes ficam para a gente aprender, para a gente se esquecer. Tem muita gente morrendo de véspera. O salmista diz, o Salmo 16, que muita gente interpreta, e aquela interpretação ali, eu vou dizer para você que está errada. Quando diz assim, preciosa é para o Senhor a morte dos seus santos. Essa interpretação aí está errada, viu? Na tradução, existem traduções mais recentes já consertaram isso. E não é preciosa, que Deus não se agrada da morte dos seus santos. Ele está falando assim, custoso é para Deus a morte dos seus santos. Custou. Sabe por quê? Porque Deus faz investimento em você. Deus investiu em você e você não dá retorno. Sabe? Deus investiu. Então é custoso para Deus. É igual a gente. Você investe a carreira do filho, você investe dinheiro no filho e o filho não dá o resultado que você espera. Decepção, não é? Decepcionante, é triste. É a mesma coisa com Deus. Não que Deus não saiba, mas a Bíblia diz que é custoso para Deus, porque mesmo assim Ele investe, porque Ele ama. E a gente não traz o resultado que esperava, que Deus espera, ou o resultado que se deveria trazer. E estamos pagando esse preço de termos hoje um desequilíbrio emocional, de termos vidas sem paz, a chegar ao ponto de questionar, de se questionar: será que eu estou andando mesmo com Deus? Será que Deus está comigo mesmo? Por que está dando tanta coisa errada? Por que está tudo virando dos pés à cabeça? É o preço.
tenho que falar essa verdade. É o preço que nós pagamos, que não precisaríamos pagar. Onde deveríamos guardar as nossas forças para viver somente aquilo que a vida já demanda. As coisas ruins que acontecem naturalmente, nós deveríamos estarmos com as nossas forças guardadas, reunidas para viver esse momento. Sabe, mas a gente desgasta, a gente se desgasta. Nós perdemos energia espiritual, energia mental. Temos perdido por causa das nossas decisões, por causa das nossas escolhas. Nós temos perdido força, perdido tempo. Nós estamos marcando tempo. Nós estamos perdendo o melhor de Deus para nossas vidas. Nós estamos perdendo o realizar de Deus em nossas vidas, porque a gente criou um plano. Sabe o que acontece? Deus nos chamou para viver um plano, um projeto. Aí a gente quer trazer Deus para viver os nossos planos, os nossos projetos. Está errado, querido. Está errado. A gente quer trazer Deus para nossos planos. Não, Deus nos chamou para viver os seus planos, o seu projeto. E a gente precisa entender isso, que é isso que vai trazer satisfação na vida. Enquanto a gente não entender que a gente precisa viver da dependência de Deus. Não confunda a dependência com inércia. Não confunda a dependência com falta de atitude. De depender de Deus no agir, no realizar dele, naquilo que ele iniciou na nossa vida e que vai realizar. Queridos, Romanos 12 diz que a gente tem que renovar a nossa mente, mudar a nossa forma de pensar. Outra coisa que a gente precisa é confiança e paz em Deus. Filipenses 4, 6, 7 diz assim: não andes ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as suas petições pela oração e súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os corações e as mentes de vocês em Cristo Jesus, querido. Medo e ansiedade são combatidos, tá? Pela oração e gratidão a Deus. O que a gente não sabe, o que a gente está fora do nosso controle, a gente entrega para Deus e descansa nele. Amém? Deixa o Espírito Santo ministrar no teu coração nesta noite. O que está fora do nosso controle, o que está fora da nossa capacidade de realizar, o que está fora da sua ação, do seu raio de ação, da sua forma de agir, entrega para Deus e descansa nele e agradece a Ele. Eu quero te dizer que tudo que você entregar para Deus, Deus vai dizer um sim para você, mas até o não de Deus é uma bênção para nossas vidas. Amém? Até o não de Deus é uma bênção para nossas vidas. E a gente precisa aprender a ouvir Deus dizer não. E quando Deus diz não, é porque Ele está também nos abençoando, porque Ele nos ama. Amém? Mas precisamos aprender e combater as nossas ansiedades com oração e gratidão. Que o apóstolo Paulo nos ensina de lançar as nossas ansiedades para Ele em orações e súplicas e agradecimento. Na sua oração de confiança, já agradeça a Deus pela resposta, não importa ela qual seja. É assim que tem que ser, né? Nós não somos aquela criança pirracenta, e não devemos ser aquela criança pirracenta que pede algo e se não recebe fica esperneando e começa a chorar e bater perna, né? Esse tipo de gente, isso aí não se cria com ele, irmãos. Não adianta ficar com raiva de Deus. Tem gente que fica com raiva, aborrecido com Deus, fica com raiva, obrigado com Deus, não vou te louvar mais, não vou mais orar,
Vou passar de não vou mais para a igreja. Com a raiva de Deus. O que Deus tem a ver com isso? Que culpa Deus tem? Deus está pensando muito acima de você. Os planos de Deus são mais altos que os seus. Os pensamentos dele são melhores do que aquilo que você acha que é bom para você hoje. Tem coisa melhor para você. A gente precisa aprender, voltar para o descanso. Livro de Coríntios, Paulo faz uma advertência para a igreja, para que não sejamos desobedientes, nem perversos como foi a nação de Israel, que passou pelo deserto, debaixo do cuidado de Deus, mas pela sua incredulidade e desobediência, eles ficaram 40 anos no deserto vagando, e não conseguiram entrar no descanso. E Deus disse, prometeu, eles não entrarão no seu descanso, por causa da minha incredulidade, por causa da sua incredulidade. E a nossa incredulidade, tá? A nossa incredulidade, a nossa, não é falta de fé, é falta de uma fé correta. Muitas vezes nos impede de entrar nesse descanso de Deus. Não é uma rede, não é na beira da praia, mas é aonde você está vivendo. No olho do furacão, mesmo que você esteja no olho do furacão, você está em paz. Amém? Você está em paz, porque você simplesmente descansou em Deus. Salmo 4:8 diz assim: em paz me deito e logo durmo, pois só tu, Senhor, me fazes viver seguro. Segurança divina traz descanso. Segurança divina traz descanso. Gálatas 6:2, uma coisa que talvez nós temos pecado. Eu passei um período, eu conversei com um irmão em Cristo. Eu estava muito chateado com algumas coisas, e eu falei para ele, falei assim, cara, olha só, dentro da igreja, esse tempo eu tinha me afastado do ministério, eu não estava vivendo uma experiência pastoral, eu simplesmente larguei essas coisas por causa de algumas decepções. E eu falei para ele, as pessoas lá no mundo às vezes têm mais amizades sinceras do que dentro da igreja. E eu falei para ele, existe muita hipocrisia dentro da igreja, porque às vezes você não encontra verdadeiros amigos. E se existe um lugar que as pessoas precisam de verdadeiros amigos, é aqui onde a gente se reúne, irmãos. Existe uma palavra que diz assim: confessai uns aos outros vossos pecados. Confessai os vossos pecados uns aos outros. Para quê? Para que eu vou confessar uma fraqueza minha? Para que eu vou me abrir com alguém que não tem nada para me dar e vai contar para os outros, vai me envergonhar, ou vai rir, vai debochar de mim? A gente não tem confiança nas pessoas, porque nós não estamos, como igreja, criando laços sinceros de relacionamento. Eu tenho falado muito sobre isso aqui ultimamente, sobre essa unidade. Jesus ensinou os seus discípulos. Você vai nas 3 epístolas de João, ele só fala assim, queridos, um mandamento eu dou para vocês, tá? Ama a Deus, acredita no seu Filho, crê no seu Filho Jesus Cristo, e amai o seu próximo, amai o seu irmão. E quando a gente fala de amor, irmãos, a gente está falando de respeito. Paulo diz assim, suportai-vos uns aos outros. O que é suportar? É dar suporte. E a gente, a igreja não encontra isso dentro da igreja. Nada contra psicólogo, nada contra quem faz análise, mas tinha muita coisa que poderia ser resolvido com um amigo, com uma boa amizade, uma amizade sincera, com alguém que estivesse pronto só para me ouvir. Talvez não tivesse um conselho para me dar, mas simples fato de me ouvir já me tiraria um peso da alma, já me tiraria um peso da alma, porque a gente não encontra lugar, a gente não encontra abraço, e a igreja não pode viver assim. Por isso que tem muita gente doente dentro da igreja, porque a igreja é lugar de se acolher, de acolher.
é lugar de abraçar, é lugar de proteger. E se a gente não está vivendo isso, nós precisamos rever o evangelho que a gente acreditou um dia, que a gente aceitou. Se a comunidade de fé que eu vivo, eu não tenho pelo menos um amigo, eu não tenho pelo menos alguém que possa, o dia que eu precisar e falar assim, eu estou precisando tanto desabafar, falar com um amigo, eu estou precisando tanto da ajuda de alguém. Se a gente não vive uma comunidade de fé que a gente vive, se não existe isso, nós estamos doentes. A gente não entende o que é igreja. A gente pensa que igreja é um organismo, igreja é um evento. Não, igreja é uma pessoa, irmãos. Igreja somos nós. Igreja é lugar para se criar ambientes de cura. Mas as pessoas estão saindo da igreja doente. É igrejas que estão deixando as pessoas doentes. Problemas psicológicos, problemas do coração, as pessoas nervosas. Estão matando almas no lugar onde se devia criar vidas, no lugar onde se devia curar. Nós não temos feito das nossas reuniões lugares de cura. A gente precisa rever isso. Ambientes de cura, ambientes de renovação. A gente chega aqui e a gente fala assim, as pessoas chegam aqui às vezes, tem gente que vem de fora e elas dizem assim, eu queria tanto que Deus falasse comigo lá naquele lugar, eu queria tanto sentir Deus na minha vida, sabe? Eu queria tanto sentir Jesus na minha vida. Aí a pessoa chega e vai embora, passam 2 horas no culto, vai embora, e Jesus não deu um abraço nela, Jesus não deu um sorriso para ela. Sabe por quê? Porque Jesus está em você, Jesus está em nós, querida. Jesus não está aqui não. E a gente precisa rever isso. Tem gente que entrou doente, está doente. Igreja é um hospital. A igreja não é um hospital. Igreja não é um hospital, porque o hospital é lugar onde fica gente doente e gente que morre dentro dos hospitais. Aqui é um ambiente de cura, um ambiente de socorro, onde as pessoas vêm para ser curadas, mas sejam aqui restauradas, para abençoar a vida, outras vidas também. Nós somos como um exército que fomos chamados para lutar pelo nosso rei. Quando a gente está vindo, a gente vem para cá, a gente é curado, é sarado, nós recebemos a cura. Quando alguém está doente, recebe a visita de um irmão. Aleluia. Quando alguém está triste, tem alguém para consolar, alguém para abraçar. Mas a gente não entende isso. Estão roubando, estão tirando isso da igreja. E as pessoas estão ficando doentes. Nós estamos ficando doentes. Porque está deixando de ser um ambiente de cura, um ambiente salutar. Está virando um lugar insalubre, onde as pessoas estão dando lugar às suas vaidades, ao seu egoísmo, onde as pessoas querem atrair para si a atenção, querem ser maior do que os outros, e a gente está perdendo o tempo e a viagem, porque a gente não entendeu nada, e a gente não entendeu que esse evangelho, ele é restaurador, ele é curador, quando a gente se envolve nessa responsabilidade. Quando nós trazemos para nós essa responsabilidade de cuidarmos um dos outros, amém? De proteger uns aos outros, de respeitar, de dar suporte, de suportar, isso é dar suporte, de não deixar que os outros caiam. Eu passei um tempo e eu me decepcionei com algumas questões da igreja, até Deus me ensinar que o que eu estava reclamando, eu não podia reclamar, porque quando eu vejo essa situação, a primeira pessoa que tem que se posicionar sou eu que tenho que assumir.
a minha responsabilidade. Vou te dizer uma verdade, tá? Você pode viver no meio de muita gente irritante, gente desagradável, tá bom? Você pode viver no meio de muita gente assim. Sabe qual é a única pessoa que você vai conseguir mudar? É você mesmo. Você não vai conseguir mudar ninguém com a sua cobrança, com a sua exigência. Você não vai conseguir mudar ninguém. Mas a única pessoa que você pode mudar é você mesmo. É saber lidar, é saber suportar, é saber respeitar. Muitas vezes não é tolerar pecado, mas saber respeitar a fraqueza daqueles que não chegaram no seu nível ainda de entendimento, de compreensão. A única pessoa que a gente, nesse meio todo, você tem um marido irritante em casa, ó, se prepara, quem tem que mudar é você. Tá rindo, né? Você tem uma esposa que fala muito, aprenda a ouvir, querido. Quem tem que mudar é você. Se o seu filho te aborrece, te dá aborrecimento, sabe por quê? Ele está esperando em você uma pessoa diferente. Mas a gente só sabe cobrar. A gente só sabe cobrar. E a gente não muda. E não vai mudar nunca. A gente não vai mudar ninguém. A gente não vai mudar ninguém. As crianças lá em casa entravam no quarto e deixavam a luz acesa. Eu falava, apaga a luz. Entrava pelo ouvido e saía por outro. Dia eu fui lá e tirei a lâmpada, deixei o bocal frouxo. Quero ver quem vai fazer. Ficaram um mês com o quarto escuro. Ninguém falou nada, ninguém foi mexer para ver se a lâmpada estava queimada. Ficaram um mês com o braço escuro. Eu fui lá e falei, desiste. Eu lá apertei, vou ter jeito. Paciência, né, irmão? Respira. Pede paciência. Quem está pedindo paciência para Deus aí? Tá? Se prepara, tá? Se prepara que vai vir tribulação. Quer paciência? Vai ser provado, querido. Você quer paciência para quê? Para que você quer paciência? Para gastar, né? Alguém vai te perturbar. Alguém desejado vai parar na tua cola, vai querer azedar o teu dia. Aí eu quero ver se você vai passar no teste. Paciência. A gente precisa. A igreja de Jesus precisa entender que nossas reuniões precisam ser lugar de cura, irmãos. A igreja de Jesus precisa entender que o processo da caminhada não é um caminho sem pedras, sem espinhos. Não é um caminho de tranquilidade completa, mas que nós podemos passar por ele, com a ajuda de Deus, com a direção dele, o cuidado dele sobre as nossas vidas. Nós podemos passar por esse caminho pedregoso, espinhoso. A gente não precisa ficar trazendo mais pedras. A gente não precisa trazer para a nossa vida aquilo que Deus não prometeu, aquilo que Deus não garantiu. A gente não precisa ficar buscando isso. Nós estamos pegando muito fardo. Quando Jesus disse assim: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O que a gente faz? A gente está pegando fardo. Tem gente que entra aqui carregando uma mochila pesada nas costas, que nem aquela mochila do entregador lá do iFood. E ele chega ali naquela porta ali, ele larga aquela mochila lá e aleluia, glória a Deus. Recebe uma palavra: Deus é contigo, Deus cuida de você, descansa. Ele vai embora. Quando acaba o culto, ele vai lá, pega a mochila dele, bota nas costas de novo e vai embora. Carregar um peso desnecessário que Deus não deu para ele carregar e que já era para ele ter largado há muito tempo. A igreja de Jesus precisa entender que existe um descanso para o povo de Deus. E esse descanso
muitas vezes vai estar no meio das maiores dificuldades que você possa estar enfrentando na sua vida, mas você vai encontrar esse descanso. Amém? Vamos ficar de pé. Mateus 6,34 diz: não se preocupem com o dia de amanhã. Não se preocupe demais, querido. Não quer dizer que nós estamos livres de preocupação, não. Mas não morra antes por aquilo que está por vir. Não se desespere demais por aquilo que não aconteceu ainda. Basta cada dia o seu mal. Viva o dia de hoje. Viva o dia de hoje. O amanhã não nos pertence. O amanhã está nas mãos de Deus. O amanhã está no controle dele. E nós precisamos viver hoje, o hoje. Naquilo que estamos vivendo, Deus está nos sustentando hoje. Deus está nos conduzindo hoje. Deus está nos confortando hoje. Deus está nos dando uma palavra e dizendo: confia em mim. Entra no meu descanso. Conselhos que eu posso te dar para que você possa eliminar esse ambiente, essa atmosfera tóxica e doente que tem tomado conta da sua vida. Primeiro, meditação e oração. Nutra a sua mente, querido, com a palavra de Deus, com as verdades de Deus. Se existe algo que nos sustenta, é a verdade de Deus, é aquilo que Deus diz a respeito do que nós somos, do que nós temos, da garantia que temos nele, de estar nele. Enche o seu coração, a sua mente com a palavra de Deus. Largue um pouco seu celular. Se você parar para ver, a maioria das pessoas hoje gasta muito tempo na internet, tem gastado boa parte da sua vida, tempo que não vai voltar mais, tempo que a gente joga fora, tempo que não vai voltar mais, que poderia ter sido útil para alguma coisa, a gente está jogando fora na internet. A gente passa horas e horas na frente do celular, mas a gente não tira um tempo para meditar na palavra, para ler. Querido, existe uma diferença muito grande entre ler e meditar. Você pode ler e não receber nada, mas meditar é diferente. Meditar é como buscar, caçar ouro, como minerar, como você como é que diz o cara que caça ouro lá? Fugiu a mente agora aqui. Garimpeiro. Você tem que garimpar a verdade, né? Você tem que garimpar. Meditar é você pegar uma palavra e às vezes uma verdade que fica, eu pego uma verdade e aquela verdade eu fico com ela, é como um boi mastigando aquilo ali, ruminando ela uma semana, 15 dias, e aquelas verdades vão explodindo no meu coração, e coisas que a gente nunca viu, que está escrito ali há muito tempo, e aquilo começa a fazer uma diferença, porque aquilo, a luz começa a se manifestar, sabe, a venda cai dos olhos, e aquela verdade se torna em vida para você. Mas se a gente não faz isso, a gente fica mentira, a gente fica com as notícias ruins. Já falei para você, esse ano aqui vai ser um ano ruim. Nós estamos em ano de eleição. Você pensa que vai ter coisa boa em ano de eleição? Mas a sua vida não depende disso. Se você está em Cristo, você não precisa se desesperar nem morrer por causa de A ou de B, porque alguém vai se matar aí, vai se esfolar por causa de candidato A, de candidato B. Você tem que confiar em Deus e que a sua vida está na mão dele. Amém? Mas vai mudar, não sei, vai mudar, vai, eu não sei quem vai ser eleito, não sei se vai mudar, se vai piorar, se vai melhorar. Eu só quero que não fique pior do que já está, que o negócio está ruim. O negócio está ruim, mas a gente não sabe. A gente tem que confiar em quem? Nele. Nós entregamos a nossa vida para Ele.
nós estamos sob o cuidado dele. Amém? Então, medite, ore, busque a Deus, lance suas ansiedades sobre ele, suas perguntas, olha, lance até suas dúvidas, querido, porque nós estamos livres de dúvida, sabe? A gente fala assim, a gente não duvida, a gente duvida sim, a gente tem que ser sincero para Deus. Às vezes, semana eu estava lendo o Salmo 6, eu estava vendo o salmista ali, derramando a sua alma, a sua humanidade para Deus, e ele disse assim, olha, os meus olhos perderam a força. Sabe o que ele estava dizendo? A minha capacidade, a minha compreensão de fé está sumindo. Eu estou perdendo a minha compreensão de fé. A minha esperança está se apagando. Eu preciso ser renovado nessa esperança. Eu preciso renovar a minha fé. Era isso que ele estava dizendo. Por quê? Por causa do sofrimento, por causa da dificuldade. E ele pergunta, a minha alma está amarga, está sofrendo. E ele pergunta para Deus, até quando? Seja sincero para Deus, pare de fazer oração de religioso. Senhor meu Deus, meu Pai, aqui estou na tua presença, louvado seja o teu nome, oh Deus poderoso. Pare com isso, querido, seja você, abra sua alma para Deus, se derrame em frente dele, você vai falar com Deus, com aquele que te entende. Você vai falar com alguém que um dia se fez homem, para vir aqui, para sofrer como homem, para entender você, as suas falhas, suas fraquezas. Você não está se abrindo para outra pessoa qualquer, você está se abrindo para aquele que te conhece, e conhece as suas fraquezas. Se derrame, fale com Deus, coloque as suas demandas para Ele, mas não deixe de falar. Segundo, relacionamento, buscar oferecer apoio. E buscar e oferecer apoio aonde? Numa comunidade de fé. Querido, façam amigos verdadeiros. Jesus, se essa igreja aqui não tem amigos, se alguém aqui não se ajuda, olha, precisa tomar uma atitude, precisa parar e dizer assim, olha, Jesus não está aqui. Foi isso que ele falou. Ele disse assim, sabe o que vocês vão saber quando eu vou estar no meio de vocês? Quando vocês se amarem uns aos outros. Se a gente não tem um lugar, que a gente não tem um amigo, que a gente não tem um confidente, que a gente não tem quem nos apoie, quem ore pela gente, quem nos socorra nos momentos de dificuldade, a gente está vivendo um evangelho, a gente está perdendo tempo, querido. Me perdoe a franqueza, a gente está perdendo tempo. Isso é um evangelho de fachada, sem vida. E por último, mais um, equilíbrio, descanso, isso, alimentação, exercícios, hobbies como parte do cuidado com o tempo do Espírito. Você é templo do Espírito, cuide do seu corpo, tá bom? Você vai prestar conta a Deus do seu corpo, sabe disso? Vai, cuide do seu corpo. Doença, a mente deixa o corpo doente. Mente doente deixa corpo doente. Pratica um esporte, uma alimentação saudável, isso faz parte, irmão. Tem gente que pensa que isso não faz parte da espiritualidade, não. Faz parte sim. Você não cuidar do seu corpo, querido, você vai machucar o templo de Deus, você vai estragar o templo de Deus. Cuide do seu corpo, cuide da sua mente, para a sua mente ficar saudável e o seu corpo ficar saudável também. Por último, busque ajuda. Reconhecer que como corpo, a mente também precisa de cuidados. Procurar ajuda profissional. Não é proibido você buscar ajuda profissional. Você busca ajuda pastoral, ajuda espiritual. Mas existem profissionais capacitados. Gente que estudou e que está aí para compreender a mente humana, para ajudar também nessa questão. Busque ajuda de profissionais. Busque quem pode te ajudar, quem pode te dar um suporte. Mas acima de tudo, buscar primeiro o reino de Deus, o reino dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Vamos louvar o Senhor para a gente ir embora. Vamos louvar a Deus. Enquanto a gente louva ao Senhor, eu queria mais uma vez te perturbar como o John fez e chamar você para vir aqui para frente, para a gente orar todo mundo no final. Nesse momento de louvor, eu queria que você viesse para cá. Eu quero fazer uma oração especial neste momento.
Amém? Vamos louvar o Senhor.